Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Deus é fiel, irmão, e Ele continua fiel. Vamos lá para a nossa breve conversa? Quero ler com vocês hoje o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Deus, as promessas de Deus, as boas novas do evangelista Lucas. Quero ler o capítulo 9 a partir do verso 37. Diz assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja o meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Ele disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o contexto aqui é o seguinte: o capítulo 9, ele começa justamente com a transfiguração do monte, onde Elias e Moisés, junto com Pedro, Tiago e João, se apresentam ali de frente ao mestre. Eu gosto de uma parte do versículo 35, porque a voz de Deus também estava lá, e ele fala: Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. E naquele momento, Moisés e Elias, que tem a figuração, ou seja, a simbologia, a tipologia, Moisés das leis e Elias dos profetas, que era como Deus agia em cada dispensação, em cada tempo. O profeta indica a voz de Deus. E agora, a partir daquele momento, nós deveríamos ouvir e colocar todas as nossas expectativas no Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. E quando ele desce, a palavra já começa, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. Começa falando: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Irmãos, Zacarias capítulo 2, no versículo 8, fala que depois de um período de glória, ele enviou Zacarias a profetizar contra os seus inimigos. Depois de um período de glória, foi justamente aquele momento ali, naquele período de glória, ele serve justamente para nos alimentar. Uma experiência nos leva a outra. Eu sempre falo isso para vocês, e é bom nós sempre buscarmos o sobrenatural de Deus. Um cristão, ele deve ser motivado sim a viver experiências, meus irmãos, a viver o sobrenatural de Deus, a viver de milagres. Mas a verdade é que nós não queremos precisar de um milagre, não é verdade? Porque para precisar de um milagre na área financeira, precisaremos contar as moedinhas e às vezes vai até faltar as moedinhas. Para precisarmos de um milagre na área sentimental, vamos ficar isolados e sozinhos. Para precisarmos de um milagre na área psicológica, às vezes vamos ficar perturbados da mente. Para precisarmos de um milagre na área da família, vai haver divisão. Então muitas vezes não queremos. Para precisar de um milagre de cura de doenças, vamos ter que passar por enfermidades. Como conhecer o Deus que faz milagres se não houver um impossível na nossa vida, não é verdade? Mas muitas vezes, e não poucas vezes, nós precisaremos deles, irmãos, principalmente aqueles que creem em Jesus. E o milagre, ele traz, o processo até o milagre, ele traz um desconforto ao nosso coração. E foi a palavra fala que uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, mas no versículo 38 eu gosto, porque fala: um homem na multidão gritou. Isso quer dizer que ele se destacou, irmão, que ele falou mais alto. Ele falou o seguinte: Mestre, reconheceu que Jesus pode ensinar algo. Suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Irmãos, essa expressão único que tenho quer dizer que a dependência e o legado daquela família, que era tratado com grande importância pelos israelitas, só poderia continuar através daquele menino. E é o único que ele tem naquele momento. Eu não sei se ele teve outro filho e já faleceu. A palavra não informa, fala que naquele momento, naquele tempo, ele tem outro filho, que
dá a possibilidade de nós fazermos algumas prospecções com relação a essa família, a esse homem. Mas o que eu quero chamar, irmão, Hebreus 11:1, a fé tão somente é o firme fundamento do que esperamos, mas nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. A fé é a esperança de algo que não aconteceu, a fé é a esperança de um milagre, irmãos. É a esperança firme, fundamentada no Filho de Deus. E Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós temos que crer que Ele é recompensador, meu irmão, galardoador, que Ele é Espírito e galardoador. Então, aquele homem cria que Jesus poderia resolver a situação dele. Por quê? Porque ele gritou. Porque ele se destacou. A multidão inteira, eu creio que precisava de algo do Senhor, porque ela veio atrás do Senhor Jesus, mas somente aquele homem clamou. Somente aquele homem destacou. Deus não responde, meu irmão, necessidade. Deus responde fé. Eu quero repetir. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. E olha só, há uma confissão da real situação dele. Primeiro ele fala que é o único filho, é uma confissão. É um detalhe único que pode motivar o coração do Senhor Jesus em compaixão. E ele continua falando, no versículo 39, um espírito impuro, ou seja, um demônio, se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Irmãos, era uma condição terrível desse menino. E não se fala quantos anos, mas fala que era um filho. Há de se entender que é uma criança. Até pelo textos que vem a seguir. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 46, o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos dos discípulos que queriam se sobressair sobre um sobre o outro, querendo ser o maior no reino, ele traz uma criança para perto de si, falando que o maior seria o que cuidasse da criança, que quem receberia a criança. E esse mesmo texto ele é relatado em Marcos 9, do versículo 14 ao 19. A palavra fala lá em Marcos, Lucas é médico, irmão. Lucas se atenha justamente a essa parte, que é a clínica, convulsões, mas Marcos ele dá de forma mais detalhada. E ele fala que entre essas multidões estavam os fariseus e eles discutiam com os discípulos sobre coisas fúteis. Dá a entender. Mas eu quero falar para vocês sobre o que o Satanás faz. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Irmão, a convulsão, ela geralmente acontece quando há uma excitação da camada externa do cérebro, ou seja, um ataque na mente. A palavra fala em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar, destruir. Roubar, matar, destruir. Esse é o ladrão, é Satanás. Enquanto Jesus veio para doar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único unigênito. O amor, ele é doador. Roubar, vivificar, doando vida e edificar. Enquanto Satanás veio para destruir, irmãos, um contraponto do outro. E a convulsão, meu irmão, ela é uma contratura involuntária da musculação. Ela é uma contratura involuntária da musculação que provoca movimentos involuntários. E o espumar pela boca é uma consequência, irmão, de diversos fatores. Dentre eles, raiva, estresse, desidratação e algumas dificuldades na respiração, ou seja, a falta de oxigênio. Tudo isso provoca a espuma na boca, raiva, ódio, tudo isso. Isso era o que esse espírito... E o homem tem consciência que o menino não faz isso porque quer. O espírito se apodera, a palavra fala, um espírito empodera dele e o faz gritar. Faz ele gritar. Quantas vezes esse menino deve ter falado atrocidades para o pai? Quantas vezes esse menino deve ter falado coisas que aquele pai não ouviu? Mas mesmo assim o pai tinha consciência. Em Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos. Eu estou pregando aqui para pessoas que, como este homem, tem intercedido por pessoas. E o alvo da oração tem gritado, tem atacado, tem lançado a pessoa a fazer o que ela não quer. Talvez é seu marido e está te traindo, mas talvez é o demônio que o faz. Talvez é seu filho e está usando drogas, mas é o demônio que o leva a usar drogas.
talvez é a sua filha e ela mostra o corpo na internet, ela se prostitui, mas é o demônio que leva ela a fazer. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olha, sacode-o violentamente, ou seja, é com violência, e nunca deixa a paz. Irmãos, não há paz sem Deus, não há paz com Deus. Quando Pedro começa a pregar em Atos capítulo 10, uma das primeiras mensagens que ele dá para Cornélio ali, se eu não me engano, no versículo 35, é que há paz com Deus, e Cornélio se entusiasma e ele fica bastante interessado nessa questão de a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E ele falou: supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Irmãos, suplicaram as pessoas erradas, suplicaram a quem não podia. Logicamente, os discípulos, irmãos, todo discípulo que verdadeiramente já está treinado, ele já tem a capacidade, Deus já deu a autoridade, é em nome de Jesus. Um discípulo formado por Deus, ele age em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 10, os discípulos perguntam para ele depois, e Jesus explica, fala assim, esse tipo de demônio só sai por jejum e oração, ou seja, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração clamando por pessoas. Então, pessoas que têm intercedido por outras pessoas, e essa é a verdadeira obra de Deus, irmãos. Entenda, a obra do Pai, ela consiste em pessoas e não em construções. Eu quero repetir, a obra do Pai se consiste em pessoas e não em construções. Deus sempre se importou com o ser humano. Gênesis capítulo 11 é uma prova clara disso. Quando eles resolvem chegar até o céu construindo uma alta torre. Nós precisamos compreender essa situação, mas só por meio de oração e jejum, por súplicas, por pessoas, e não de uma forma legalista, porque nada que nós podemos fazer pode fazer Deus nos amar mais, irmãos. Deus já nos ama e Ele provou o nosso amor, Ele provou o amor dele por nós, fala em Romanos 5,8, quando Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, quando ainda éramos pecadores, por amor a nós, por amor a Deus. Então nada que nós possamos fazer pode aumentar o amor do Pai por nós. Isso é uma vida de consagração, de intimidade, de querer conhecer o Pai, de querer ser conhecido dele. É jejum e oração. Marcos capítulo 9, se eu não me engano, no versículo 29, é o último versículo. E Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? É uma mensagem forte. Irmãos, aqui claramente não sabe se está dizendo aos discípulos, ou se é a multidão, ou se é a todo mundo. Eu me apego aqui todo mundo, mas com uma pitada voltada justamente aos discípulos, que não conseguiram. Por quê? Uma geração incrédula é uma geração que não tem fé. E tudo o que o Senhor falou, que a nossa fé, quando Ele fala oração e jejum, é justamente que a nossa fé se aumenta quando nós temos intimidade com o Pai e vivemos essas experiências sobrenaturais que acontecem, como eu disse no começo, mas nós não queremos depender de milagres, nós não queremos depender do tempo de Deus, nós não queremos depender daquilo. Em Atos 2, versículo 40, Pedro pregando aquela multidão ali que se converteu, os primeiros 3.000, ele fala: salvem-se dessa geração corrompida, salvem-se dessa geração corrompida. E é importante nós entendermos e ressaltarmos isso, irmão. Por quê? Porque há algumas verdades contidas nesse versículo. Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Uma geração incrédula e corrompida, perversa. A corrupção, ela vem justamente, irmãos, por meio do pecado. É o pecado e as preocupações da vida. Agora, ele disse ao homem, depois disso ele fala: então disse ao homem, traga-me o seu filho. Aqui claramente o Senhor fez uma separação. Então eu estou pregando aqui para pessoas que não entendem o porquê que estão tão sozinhas, o porquê que foram abandonadas. O Senhor fez uma separação. O Senhor te colocou num deserto justamente para que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Então não desista, não canse. Estou pregando aqui para pessoas que têm se sentido extremamente cansadas, desanimadas de orar, até mesmo porque o alvo de oração se voltou contra. Eu estou pregando aqui para pessoas que se sentem extremamente fatigadas. O Senhor está te separando, cansadas da solidão, cansadas do deserto. Tem propósito a dor, tem propósito o deserto.
a glória de Deus será manifestada e revelada. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 16, versículo 17. E agora, irmãos, peço-lhe que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbação da fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Paulo está falando, fiquem longe deles. Esse tipo de pessoa, as pessoas que não vivem pela fé, minam a nossa fé, irmão. É ali onde nós ouvimos, é ali onde há separação. Agora, precisamos entender essas coisas. Por quê? Fala assim, quando o menino se aproximou, o demônio derrubou-o no chão numa convulsão violenta. Irmão, quanto mais o mal chega perto de Jesus, mais ele fica agitado. Quanto mais nós vamos chegando perto do nosso milagre, mais vai tendo agitação do nosso lado, mais vai ficando violento, mais o cenário vai ficando perturbador, mais o cenário vai ficando justamente mais difícil, mais impossível de acreditar que alguma coisa vai acontecer ali. Que alguma coisa vai acontecer ali, irmãos. Agora, entendam, aqui ele mostra o segredo. Ele separa um homem da multidão, traga o menino a Jesus. Jesus não está junto com a multidão, irmão. Jesus nunca tem os mesmos pensamentos da multidão, ele nunca age como a multidão, ele nunca age. E é essa separação que ele faz, é esse o tipo de divisão que ele traz. E quando nós nos aproximamos perto de Jesus, é que o milagre acontece. Tiago capítulo 4, versículo 7, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. No versículo 8 fala, aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês, e é o que acontece. Olha, Jesus, porém, repreendeu o espírito, curou o menino e devolveu ao pai. Perceba, meu irmão, aqui teve um processo. No processo de Marcos 9, o que acontece? Jesus, antes de hora que o menino chega perto dele, ele vai ter com o pai. Fala, desde quando esse menino está assim? Aí o pai fala, desde a infância. E é o que me leva a crer, irmãos, naquela época havia muitos sacrifícios para Moloque, que era um deus que devolvia em forma de bênçãos, de riquezas, e eles ofereciam ou adoração por meio de ritos sexuais ou por meio de sacrifício humano, por meio de crianças, em troca de uma bênção financeira, em troca de uma bênção de prosperidade. Isso é relatado pelo aquele irmão do Evidências, o Rodrigo, o arqueólogo Rodrigo. Ele é pastor também, eu creio, eu não sei se é pastor, mas ele fala muito bem sobre esse sacrifício de Moloque, está aí no YouTube, vocês podem digitar que vocês veem e conheçam a história de Israel que era entregue. Mas aquele homem relata que era o único filho dele. O que aconteceu? Deus, nesse processo, antes de fazer o milagre, tratou primeiro com o pai. Por isso que ele separou, por isso que ele colocou. Houve um tratamento ali primeiro com o pai, houve primeiro um tratamento com a pessoa que estava pedindo para Jesus. Agora, ele mostrou fé, ele se aproximou de Jesus, e a nossa fé é isso, é aproximar de Jesus. Ele creu que Deus era recompensador, que o alvo da oração dele seria atendido. Agora, qual que é justamente a grande questão que houve de tratamento ali? Olha, Jesus em João 8,31 fala assim, Jesus disse aos judeus que creram nele, ou seja, aqueles que acreditaram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, é o conhecimento da verdade que nos liberta. Eu creio que no tratamento com aquele homem, houve ali justamente um tratamento na questão do pecado dele. A palavra não diz, mas esse era uma criança e provavelmente ele não teria pecados assim a ponto de um espírito impuro, um demônio poder se atormentar, porque o demônio, para atormentar uma pessoa, a gente tem que abrir espaço. Jesus diz em João 9 para os discípulos, quando eles perguntam quem é que pecou, ele ou o pai deles, havia sim um entendimento. Jesus não fala assim, nenhum nem outro, mas ele não dá a negativa de que isso não poderia ocorrer, de um pecado de uma geração se transferir a outra. Isso é possível sim, meu irmão, biblicamente falando. Deus fala isso, inclusive, a questão da maldição a Abraão, eu te amaldiçoarei os que amaldiçoarem até a 4ª geração. Então há uma transferência de maldição
por parte hereditária, por parte de geração em geração. Tanto que Jesus fala de geração, salve, geração incorrompida. Até quando terei de suportá-las? Ele está falando de geração. E Jesus continuou falando, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês? O que você quer dizer? Vocês serão libertos. Eles estão dizendo, nós fazemos as nossas práticas religiosas, nós vamos no culto dia de domingo, nós abastecemos a bateria e falamos com o Senhor, então nós não somos escravos de nada, está tudo certo. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, que todo que peca é escravo do pecado, irmão. E era justamente isso, por isso que Satanás tomava conta daquele menino, ele era um escravo, não conseguia obedecer aos próprios comandos do corpo, não tinha controle sobre o seu próprio corpo, quase não tinha paz. O pecado te prometeu amor, mas te pagou com a dor. Eu quero repetir, o pecado te prometeu amor, mas te pagou com a dor. E Jesus fala, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Olha, ele está justamente transformando a mentalidade de escravo, de servo, para filho de Deus. Nós vemos isso claramente em Lucas 11, quando há ali o filho pródigo que pede a herança e se afasta longe do pai. Quando ele volta, há uma restituição. O pai, além de abraçá-lo e tratá-lo como filho, ele queria ser tratado como servo. Fala, pai, pequei contra ti e contra o Senhor, porque ele pensava que os servos do pai poderiam ganhar melhor. Ele fala assim, se o Senhor me tratar como um servo, porque ele não ganhava nada de comer onde ele estava, ele não ganhava nada. E o pai restitui, o pai coloca um anel, que quer dizer autoridade, sandálias, uma maneira nova de caminhar, e dá vestes novas, quer dizer santifica. As vestes novas na Bíblia quer dizer santidade. Toda vez que nós nos arrependemos, há essa restauração na comunhão com Deus. Toda vez que há confissão. Então o tratamento no pai se refere justamente a isso. E olha, ele continua falando assim, então Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu para o pai. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã. É por isso que às vezes o processo se estende. Deus não vai te devolver nada de qualquer jeito, a obra será completa. Filipenses 1, versículo 6. Aquele que começou a obra em tua vida, ele há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Deus não vai te terminar nada pela metade, nada. A cura se fala justamente do pecado. E o expulsar o espírito impuro é expulsar todo o mal. Vai ser completamente transformado. É uma nova realidade que você viverá, que nós viveremos a partir do momento que Deus fizer um milagre. E mais do que isso, todos se espantarão com a grandiosidade do poder de Deus. E aqui eu quero terminar. Todos ficarão impactados com a tua história se transformará em testemunho. Então ora comigo de novo, Senhor, transforma o meu sofrimento em testemunho. Senhor, transforma o meu sofrimento em testemunho, para a glória do teu nome, para que vejam o teu grande poder. Eu quero falar para você, meu irmão, quero falar para você, minha irmã, que tem me seguido. Deus revelará o grande poder dele a partir daquilo que você tem pedido. Eu não sei em qual área da sua vida, sentimental, financeira, psicológica, ministerial, ou se todas as áreas você tem vivido, Deus vai revelar. Só se aproxime cada vez mais de Deus com o coração sincero, confessando as mazelas, dando riquezas de detalhe, falando que é o teu único filho, falando que você se importa, que você ama a pessoa, mesmo que ela não te ame. Confesse tudo que você sente no teu coração para Deus. E eu quero terminar com Salmos 136, versículo 4. Fala assim: ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Nesse momento, quando ele fizer as grandes maravilhas, você perceberá que o amor do Senhor sempre foi fiel e que dura para sempre. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Até uma próxima mensagem. Lembrando, o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Tchau, tchau.